Fala pessoal, me chamo Matheus, sou psicólogo e logoterapeuta e no vídeo de hoje estaremos dando seguimento aos trechos do aulão, do nosso último aulão da Escola do Sentido, onde falamos da tríade trágica, né? E no vídeo de hoje especificamente estaremos trazendo o tema da finitude da morte relacionada à biografia, à vida de Viktor Frankl. Mas antes, não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o joinha e ativar o sininho, certo? Vamos para o vídeo de hoje. Por último, chegamos nas reflexões sobre a morte e a finitude, onde eu vou abordar 4 pontos, né? A morte de pessoas queridas, a morte de possibilidades, onde está o trágico, que é o tema principal da minha fala, e a morte eternizou o seu legado. Só ressaltar 2 percas de pessoas queridas, né? 2 situações diferentes, na verdade, porque foram mais de 2 pessoas, né? Uma, inclusive tem uma dedicatória, que é essa que eu coloquei aí, para Harry ou Marion, uma criança que não nasceu. Essa dedicatória está em um livro, Um Sentido para a Vida, se eu não me engano, que ele fala, né, justamente, faz essa dedicatória ao filho da sua primeira esposa, que foi obrigada a abortar porque não era permitido dentro daquele contexto de perseguição aos judeus que uma mulher judia pudesse ter seu filho. Então ela foi obrigada a abortar o seu primeiro filho de Frankl. E ele faz essa dedicatória a ele, né? E também Frankl viveu várias percas, como a da sua esposa, primeira esposa, Tilly Grosse, do seu pai Gabriel, da sua mãe Elsa, do seu irmão Walter, e uma grande quantidade de amigos e colegas nos campos de concentração. Podemos seguir para o ponto 2, que é a morte das possibilidades. Frankl foi impedido quando ele já estava construindo, já tinha um nome, né? Ele criou, montou o seu consultório, estava começando seus atendimentos, quando foi nesse movimento também de perseguição nazista na Áustria, impedido de clinicar e obrigado a fechar a sua clínica por ser judeu. Também foi impedido de publicar a sua obra, que estava com seu manuscrito, que estava já feita antes dos campos de concentração. Foi impedido também de ter o seu filho, como eu falei, impedido de conseguir salvar a sua família por meio do visto que ele aguardava e esperava, por esse meio, conseguir a salvação dos seus queridos familiares, né? E também não deu certo. Então, estou mostrando para vocês como a morte de possibilidades se apresentou em diversas situações para Frankl e ele teve que se flexibilizar nessa elasticidade e se dirigir a outras possibilidades para encontrar sentido e formas de seguir em frente. Também foi retirado de sua vida e tudo que era prazeroso e significativo nela para ser conduzida a um contexto de extremo sofrimento, terror e restrição que vivenciou durante anos. Teve de limitar consideravelmente e até se ausentar da função de... E aqui esses 2 últimos pontos são já depois dos campos de concentração, depois de todo esse maior e intenso sofrimento dos campos de concentração, já olhando para o momento final da vida do Frankl, que ele teve que se ausentar diante das suas limitações de saúde e da idade, da função de professor, de participar de eventos relacionados à logoterapia, e na velhice, né, perto, já próximo da sua morte, ele chegou a perder totalmente a sua visão. E aí a gente vai ler só uma parte que eu tive acesso por meio de um amigo que traduziu uma entrevista recente que Elizabeth Lucas deu, falando desse momento da cegueira de Viktor Frankl, né? Onde ela falou o seguinte: Lucas descreve como ficou tocada com a reação de Frankl diante da própria cegueira. Ele já estava cego de um olho e, numa certa noite, sofreu uma hemorragia na retina de outro olho e não enxergou mais nada. Por acaso, ela se encontrava em Viena e foi visitá-lo. E ela se sentiu um tanto constrangida, meio sem saber como se comportar. O que se diz a uma pessoa que acabou de ficar cega? Questionava-se. Frankl sentiu o desconforto de Lucas e na hora disse-lhe: não me faça essa cara, Lucas. Embora, claro, ele não pudesse mais enxergar. E Frankl comentou: quem pôde ver por tanto tempo, por 9 décadas, eu pude enxergar. Eu só tenho motivo para sentir gratidão. Só tenho motivo para gratidão. Pude ver minha mulher, pude ver minha filha, pude ver meus netos, pude ver tanto do mundo. Eu pude até ver o mundo de cima, dos altos dos picos das montanhas, pude ver pilotando o avião.
eu pude ver tanta coisa do mundo e eu só tenho motivo para gratidão. Tem gente que nasceu cego. Doutora Elizabeth Lucas comenta, ele era cheio de gratidão, ele era assim. E só para a gente ir caminhando para o fim, né? A gente entra para o próximo tópico, que é onde está o trágico? Por que essa frase, né? Porque a gente está se referindo aqui já ao momento da morte de Viktor Frankl, um dos aspectos trágicos que a gente vai comentar, né? Que se deu no dia 2 de setembro de 1997, aos 92 anos, e ela decorreu de um problema cardíaco, que ele chegou a fazer uma intervenção cirúrgica, e depois dessa intervenção ele não mais acordou, chegando a falecer. Né? E quando ele estava ali na iminência de entrar para essa cirurgia, ao qual ele viria a falecer, a sua família estava aflita e reunida, e diante deles, Frankl pergunta: onde está o trágico? Então, segundo o seu neto, né, essas foram as últimas palavras que Frankl falou em sua vida. Onde está o trágico? Olha o tema de hoje aparecendo, né? E com essa frase, com essa fala de Frankl, a gente vê como ele realmente foi coerente a tudo aquilo que ele foi escrevendo na sua teoria, né? Como ele, de fato, viveu aquilo que ele estruturou e colocou, né, nos aspectos teóricos, filosóficos e práticos da teoria. Ele viveu a sua teoria. Ele encarou o trágico, o destino de frente. Ele viu, né, não na morte um motivo para o desespero, mas para a eternidade do seu legado que ficou, né? A eternidade, a morte eterniza essa história e é a sua vida, olhar para trás. Viktor Frankl, ao olhar para trás para a sua vida, ele encontra um verdadeiro consolo, porque ele encontra algo pleno de sentido. Por último, para finalizar, Frankl, né, ele eterniza esse legado, como eu disse, e ele traz a seguinte frase. Eu vou ler uma frase de Frankl, uma frase minha, e eu encerro a minha fala. Frankl fala: escrever um livro não é uma grande coisa, saber viver é muito mais. E ainda mais é escrever um livro que ensine a viver. Mas o máximo é viver uma vida sobre a qual se possa escrever um livro. E Frankl viveu tudo isso. E eu coloquei uma frase minha, né, sobre essa parte do legado dele, dizendo o seguinte: Frankl nos deixou um precioso legado, um legado de esperança, de humanidade, de diálogo. Fez isso não somente a partir do que elaborou de sua teoria, mas, sobretudo, através do seu testemunho, de quem ele foi e de como ele viveu. A sua teoria é um reflexo da grandiosidade do seu ser. O autor e a sua obra se confundem. Fala, pessoal, esse vídeo ajudou vocês a entenderem um pouco mais sobre o tema da morte, da finitude? Se sim, comenta aí para que a gente possa saber que você assistiu o vídeo até aqui, né? E também que está gostando desse conteúdo. E no mais, né, também deixa aí o convite para que vocês possam assistir o próximo episódio, o 6º episódio da nossa série de trechos do nosso último aulão, certo? Então, no mais é isso e até a próxima. Forte abraço.